a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa. E como sempre, eu não começo esses vídeos sem antes pedir que vocês rezem o rosário. Quem não pode rezar o rosário ainda, não tem ainda discernimento, não tem amadurecimento espiritual, ou não tem mesmo o tempo inicial, gente, rezem pelo menos o terço, tá bom? Mas o rosário é o ideal. Nossa Senhora diz que o rosário, Jesus Nosso Senhor quis dar ao rosário uma eficácia que não tinha antes, tá bom? Nesses tempos de crise da igreja. Rezar o rosário todos os dias. Lembrando também que nós sempre pedimos o quê? Antes de começar nossos vídeos, a proteção maternal de Nossa Senhora, Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa Nostra Letícia, ora pro nobis. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, martelo dos hereges, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando os senhores também, que quem puder, por favor, contribua com o Seminário Imaculado Coração de Maria, lá em Friburgo, lá no Rio de Janeiro. Está crescendo, novas vocações estão chegando e precisam de espaço para ampliar. Mandaram recentemente uma mensagem para mim dizendo que já tem 3 dormitórios já prontos para receber novos seminaristas. Que bom. Mais padres para a tradição. Não ajudem os seminários modernos não, gente. Essas maluquices aí arquidiocesanas que de seminário verdadeiro não tem nada. Tá bom? Seminário modernista e conservador não é coisa que realmente seja confiável. Procure os seminários da tradição. Tá bom? Lembrando também os canais do padre Fábio Calisto, que falam de catequese e de história da igreja, e também do padre David Nas, para que ele reine. Tá bom? Canais maravilhosos. E, por favor, gente, faça um triplo C, curta, comente e compartilhe, tá bom? Inscreva-se no meu canal se você gosta do meu conteúdo. Porque o pessoal está mandando já mensagem dizendo, ó, Dionísio, não estou, apesar de estar inscrito, ter me inscrito, não estou aqui, não vi mais minha inscrição. Então dê uma olhadinha, porque a plataforma ela persegue quem é católico, tá bom? E que tem uma doutrina da católica para ser disseminada, tá bom? E se quiser dar um hype, fico contente. Se quiser dar um valeu demais, fico contente também, porque a gente tem que disseminar essas mensagens de aprofundamento na fé. Eu não sou catequista, não sou padre, não sou melhor que ninguém, tenho minhas misérias, mas peço a vocês, vamos seguir adiante nesse caminho? Vamos nos manter conectados com a Santa Tradição? Hoje, meus queridos, eu gostaria muito de demonstrar a hipocrisia neocon-continuista, não é? É a mais puro chá de hipocrisia. Ora, o professor Eduardo Faria, o padre José Eduardo, o Bernardo Cursos, Conde Lopê, né? Essa galera, né, neocon-continuista, eles sempre tiveram quase uma devoção ao finado professor Olavo de Carvalho. Tem alguns livros dele aqui, não joguei fora, porque acho que em matéria de comunismo, ninguém leu tanto e escreveu tanto quanto ele. Ele é referência. Ponto. Muito embora ele tinha suas polêmicas, e eu discordo de muitas coisas que ele opinava, lógico que eu discordava de muitas coisas dele, o pessoal neocon-continuista só falta colocar o finado professor Olavo de Carvalho num pedestal. Eu me lembro há muitos anos atrás, da treta que ele teve com o também finado e saudoso professor Orlando Fedeli, né? E aí teve aquela treta na internet há muitos anos atrás, acho que ainda era tempo de Orkut. Ainda era tempo do Orkut. E aquilo realmente descambou, expandiu pela internet. O professor Olavo ganhou muitos seguidores. Era um homem que tinha um talento para isso é inegável, apesar de alguns equívocos, né? Equívocos. Em matéria doutrinal, por exemplo. Mas se você quer ler uma obra sobre comunismo, pega os livros de Olavo. Pega os livros, tá bom?
E, bem, o professor Olavo sempre foi uma referência, né? Um referenciado pelos neocons continuistas. Não morreu de Covid, ao contrário do que dizem algumas pessoas, inclusive do meio dito conservador, quer dizer, MBLs e companhia. Não morreu de Covid, não. Viu? Isso aí é lorota, tá bom? Lorota. Mas, o que acontece? Os continuistas que dizem seguir Olavo de Carvalho são hipócritas. São hipócritas. Eu digo isso sem nenhum medo, porque eu sei que são todos eles hipócritas. Olhem só, o professor Olavo, ele tinha uma opinião muito interessante sobre a tradição. Eu peguei até mesmo no canal aqui do José Henrique Neghelli, né, sobre o que Olavo dizia sobre Monsenhor Lefebvre, que hoje em dia os continuistas tanto denigrem, tanto jogam pedra na figura de Monsenhor Lefebvre, mas eles não seguem aquele que é o guru deles. Porque se seguissem, se fossem coerentes, eles também honrariam a figura de Dom Lefebvre, né? E o teriam como santo também, né? Então, meus queridos, vamos acompanhar aqui o que o finado professor Olavo de Carvalho pensava sobre. Não dá também acusar a Sociedade de São Pio X, porque são todos cristãos, são todos católicos, são pessoas que merecem o maior respeito, né? Então, o Monsenhor Lefebvre, acho que o Monsenhor Lefebvre passou, se não é santo, passou muito perto, tá certo? Se o senhor quiser ler, supondo que ainda não conheça a obra, Do Liberalismo à Apostasia, A Tragédia Conciliar, do grande Monsenhor Marcel Lefebvre, eu conheço esse livro, li muita coisa a respeito, acabei de ler um livro, uma documentação sobre toda a confusão que houve entre o Dom Marcel Lefebvre e o Vaticano na época. Se tu quer saber o que eu acho, ora, tudo que o Dom Marcel diz é verdade. E o que ele prevê para o futuro aconteceu exatamente do jeito que ele disse. Então, eu acho que o homem estava inspirado, quer dizer, com relação à doutrina, tá certo, e à conduta religiosa, moral, ele era impecável, tá certo? Ao passo que o pessoal do Vaticano estava tudo com meias palavras. Inclusive o Ratzinger, né? O Ratzinger tratou deste negócio aqui do caso do Dom Marcel exatamente estilo Mitt Romney, tá entendendo? Nem sim, nem não, muito antes, pelo contrário. Eu sei que ele fez de conta que abriu as portas para o Dom Marcel na época e no dia seguinte estava o homem excomungado. Agora, na essência do problema, o Dom Marcel tinha razão em tudo, considera um dos grandes homens do século XX, porque ele entendeu o que estava acontecendo de ruim no concílio e entendeu o que vinha por aí, você está entendendo? E com grande clarividência, inspirado mesmo por Deus, tá certo? Ele tomou a posição dele não só em função do que estava acontecendo, mas do que ele sabia que ia acontecer para a igreja depois. Não é isso? Então, eu espero que Deus tenha dado a Dom Marcel a recompensa eterna que ele mereceu. Tá vendo, meu povo? Estão vendo? Por que eles não seguem Olavo, que fala tão bem de Monsenhor Marcel Lefebvre? Por que eles não põem em prática aquilo que o finado professor Olavo de Carvalho dizia? Porque eles são hipócritas. Porque eles são falsos. Porque eles são incoerentes. A atitude deles de atacar a tradição é incoerente. E eles, tendo em vista que estão sendo desmascarados, esses continuistas estão sendo desmascarados, fingem, fazem cara de paisagem para aquilo que o professor Olavo falou. Dom Marcel era um santo. Em matéria doutrinal, ele não errou em nada. Ele não errou em nada. Tudo que o Monsenhor Marcel Lefebvre falou, aconteceu. Tudo aconteceu como ele disse. Que as coisas iam degringolar, que com a decadência da fé, os maometanos invadiriam a Europa. Do Marcel Lefebvre, o liberalismo realmente foi um golpe na igreja, a adoção dos princípios liberais maçônicos durante o Concílio Vaticano II.
tudo que a questão da missa nova, que é um culto antropocêntrico quase praticamente, né? Com elementos protestantes, judaicos, quem não se lembra da Beracote, né? Do ofertório da missa nova, né? E também tem coisa ali que é naturalismo puro, comunismo. Se vocês forem olhar, tem orações ali que são problemáticas, modernistas, né? Então, meus queridos, como não seguir se eles dizem: nós honramos a figura, nós honramos a pessoa de Olavo de Carvalho? Ora, se Olavo é referência para eles, por que eles não fazem o que Olavo diz? Orgulho. Receio de que nós ocupemos os seus espaços, os seus nichos. E isso já está começando a acontecer. Muitos continuistas, muitos neocons estão começando a refletir, estão passando para o lado de cá. Já estão abandonando aquela barca furada, que é o continuismo, que é uma barca furada, vai a pique a qualquer momento. E já aderiram à tradição. Tá bom? Alguns à fraternidade, outros à resistência, mas estão aderindo. Tá bom? A questão da fraternidade vão sagrar mais bispos sem autorização do Papa Leão XIV? Vão fazer isso? Ou vão continuar dormindo em berço esplêndido? Espero que façam as sagrações. Eu gostaria muito de ver essas sagrações acontecendo sem autorização, né, sem consulta à Roma modernista. Tá bom? A questão vai ser feito isso? É um questionamento, eu não estou desrespeitando ninguém de lá, só estou fazendo esse questionamento. Tá bom? Mas vocês viram, o professor Olavo de Carvalho também tece inúmeras considerações positivas a respeito da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, a obra de Dom Lefebvre, né? Essa obra atualmente está meio que bifurcada, né? Uma parte é a fraternidade e a outra parte é a resistência a qual eu sigo, né? E eu tenho extrema consideração às pessoas da resistência, Padre Fábio Calixto, o Padre David Naso, o Padre Jair Brito, Padre Alberto, daqui da família Beata Maria Virgens também, Padre Lourenço. Então, esses homens, né? Dom Tomás de Aquino, meu Deus, como eu pude me esquecer de Dom Tomás de Aquino. Aqui um beijo às mãos, bispo zeloso pelas almas. Então, meus queridos, vocês continuistas querem ser coerentes? Venham para o lado de cá. Abandonem essa tese furada do continuismo, porque dizer que não houve uma ruptura com o Concílio Vaticano II é realmente fazer isso. Não vejo, não escuto, não falo. Então vamos respeitar as autoridades da hierarquia que estão em desorientação, né? Principalmente com o Concílio Vaticano II. O 1789 dentro da igreja. Todos os seus 16 documentos são problemáticos, tem alguns problemas. Mas os 3 maiores eu já falei aqui, canso de falar. Não me canso de falar. O colegiado, a colegialidade, a falsa colegialidade e a colegialidade como está lá nos documentos conciliares, a liberdade religiosa e o falso ecumenismo. São os 3 pilares de erros do Concílio Vaticano II, tá bom? E agora mesmo eu estou lendo agora uma crítica muito boa ao Nostra Aetate, tá bom? Então, meus queridos, é isso aí. Não me demoro mais, mas eu peço a vocês que deem uma boa formação aos seus filhos. O Instituto São Carlos Borromeu, gente, vamos adquirir material do Instituto São Carlos Borromeu, material maravilhoso, para crianças de 2 anos até o 2º grau do ensino médio, maravilhoso. Vocês contrapõem, através desse material, contrapõem os erros que as crianças, que são ensinados às crianças nas escolas ditas modernas e até nas escolas católicas. E outro dia eu não me surpreendi quando o Rasta disse, o Rasta do canal Brasil Paralelo, eu perdi minha fé quando entrei num colégio religioso católico. Eu perdi minha fé por isso. Imaginem, gente, você botar seu filho num colégio dito católico para ele crescer na fé e a criança perde a fé. Se torna ateu, se torna militante, se torna partidário das letrinhas, né? Então é isso, meu povo.
Então, se vocês querem um desconto bom, R$40 agora, tradição 40, porque abaixou muito o preço, muito mesmo, tá bom? E se vocês botarem lá o cupom tradição 40, vocês têm 40% de desconto. Serve tanto para quem faz homeschooling, como também para quem não faz estudo em colégios ditos modernos ou então colégios católicos. Tá bom? Então vou deixar também a descrição aqui. Bem, meu povo, despeço-me por aqui. Um grande abraço a todos. Nossa Senhora abençoe a todos sempre. Rezem sempre o rosário. Rezem por este canal, tá bom? O auxílio material é bem-vindo, tá bom? Eu não sou hipócrita de dizer, mas se vocês puderem rezar, já estão fazendo muito, tá bom? Um grande abraço a todos. Salve Maria e que viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.